Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar. Se por acaso alguém não conhece, eu sou o Padre Vanja, sou croata, diretor do diretor espiritual do movimento Eureka, desde o fevereiro deste ano, março. E sou vigário na paróquia Nossa Senhora da Saúde, aqui perto. Então hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, mas antes disso eu queria ler algumas passagens da Sagrada Escritura que me parecia oportuno, porque foi que Deus providenciou para nós hoje, rezando o ofício das leituras, que é a liturgia das horas, que nós, o clero, temos obrigação de rezar, mas vamos dizer a oração oficial da igreja. E depois, lendo o Evangelho de hoje, me parecia oportuno colocar estas duas leituras, os seus trechos, para vocês. Fala assim São Judas, se por acaso alguém não conhece, São Judas Tadeu, um grande santo, de causas impossíveis, São Judas. Ele também escreve uma carta, vamos dizer, lá para o finalzinho da Bíblia, muitas vezes passa despercebido e desconhecido, porque tem o mesmo nome daquele que traiu a Jesus. Mas São Judas escreve uma coisa muito interessante. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão, preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois vos diziam: no fim do tempo surgirão escarnecedores, que levarão vida de acordo com as próprias concupiscências ímpias. São estes os que causam divisões, estes seres psíquicos que não têm o Espírito. Então ele também, junto com Paulo, vai fazer uma oposição entre ser psíquico, carnal, e ser espiritual. Eles não têm o Espírito. Isso que me chamava a atenção. Alguém não tem o Espírito. Depois vamos tocar mais profundo. E o Evangelho de hoje, eu leio, mas não precisa se levantar nem nada, que não é uma proclamação, estamos fazendo como que um estudo, não é uma celebração, então não há necessidade de levantar. Diz assim o Evangelho de hoje: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente e a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Não aparece nenhuma vez a palavra Espírito Santo aqui. Não é? Então, por que esta leitura? O Evangelho de hoje, Lucas 6, 43 a 49. Que li de São Judas, do livro de São Judas, só tem um capítulo mesmo. Foram versículos 17 a 19. Vocês escutaram também a vida de Dom Ávila. O Espírito Santo, na vida dele, aparece só no nome. Não é? Mas tudo o que aconteceu foi o Espírito Santo que providenciou.
Tudo que aconteceu na vida dele foi um fruto do Espírito Santo. Tanto é que estamos aqui hoje no movimento Eureka, que é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não aparece nas nossas vidas de um modo, vamos dizer, patente. Mas ele está presente. Quando Jesus fala, não existe árvore boa que dê frutos ruins. Que frutos são esses? São os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Mas o Espírito Santo não aparece, você não vê o Espírito Santo, você não toca, mas ele está aí. Tudo o que nós fazemos, tudo de bom que existe em nós, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva a vida, que santifica. E é uma grande pena que ele não é conhecido. O que nós sabemos sobre o Espírito Santo é muito pouco, obviamente. Nós poderíamos falar aqui o dia inteiro e não exaurir, porque, na verdade, a eternidade toda nós estaremos junto com Deus e não conseguiremos entender tudo sobre o Espírito Santo, mas é uma grande lástima que existe tão pouca devoção ao Espírito Santo. As pessoas que me conhecem ouviram falar muitas vezes da Santíssima Trindade, que, se Deus quiser, providenciaremos um quadro aqui, é uma pintura em que aparecem Pai, Filho e Espírito Santo iguais. Mas muitas vezes temos o Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, que é o nosso Salvador, nosso Redentor, e o Espírito Santo, que parece que é uma pomba, que como que não tem a mesma dignidade. E quem trabalha, quem faz mais é o Espírito Santo. O Espírito Santo que trouxe a cada um de nós aqui. O Espírito Santo que tocou falou para nós hoje para vir aqui. Não foi você que, hoje, o que hoje vou fazer? Não tem um mergulhão lá. Parece uma coisa muito boa. Foi o Espírito Santo que dá esta inspiração. O Espírito Santo que faz frutificar em nós, se obedecermos. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Tem muitas pessoas que se dizem ser cristãs, que levam esse nome, invocam o nome do Senhor, mas não fazem o que o Espírito Santo pede. Aí vai dizer, sim, eu sou cristão, mas vamos lá, mais uma vez. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Se de fato o Espírito Santo rege a sua vida, quais são os frutos? Quais são os frutos do Espírito Santo na sua vida? O que você tem como apresentar como prova de que o Espírito Santo de fato agiu na sua vida? Ou são somente palavras? Por que me chamas Senhor, Senhor, mas não obedeces, não escutas o que eu digo? Como se manifesta o Espírito Santo no meio deste mundo? Mas através dos frutos. Através dos frutos. O Espírito Santo, queridos irmãos, é uma pessoa fantástica, maravilhosa, que trabalha em nós, continuamente fala, chama, incentiva, impulsiona, nos dá força. É o Espírito Santo que faz tudo isso e quer transformar a nossa vida para que possamos dar muito fruto. E aquela parábola do semeador, vocês com certeza ouviram falar? Alguns, pois, são terra boa, outros são terra espinhosa, outros são terra seca. Outros é ao lado do caminho, aquela terra que... Alguns dão frutos, 30, 60, outros 100 vezes mais. Mas quem faz frutificar o Espírito Santo? Na medida em que nós deixamos. Primeira coisa, então, que eu peço a cada um de nós, possamos abrir o nosso coração hoje ao Espírito Santo para que possa nos falar, mas não somente falar. Se aqui estamos para aprender coisas novas e bonitas sobre o Espírito Santo, peguem este livro e leiam. É melhor do que eu falar. Mas estamos aqui porque precisamos que o Espírito Santo haja na nossa vida. Precisamos que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Não precisamos conhecer novas coisas. Precisamos viver novas coisas. Precisamos ter uma experiência profunda com Deus através do seu Espírito. Isso como uma pequena introdução. Se Deus quiser, não vou falar muito, mas ultimamente está difícil.
O que eu peguei para fazer esta pequena palestra é o grande desconhecido, o Espírito Santo e seus dons, Antônio Royo Marin. É um dominicano, uma pessoa, pois, inteligente e, poderíamos dizer, um homem dedicado a Deus. Escreve esse livro, depois eu vou tocar os motivos dele. Então, O Grande Desconhecido, se vocês quiserem, o livro é fantástico, eu convido a comprar. Eu ganhei como um presente, então não sei onde se compra, mas vocês colocando na internet com certeza vai aparecer. Outra coisa que eu peguei, que é o Concílio Vaticano II, mas uma pequena parte, o número 4 de um documento chamado Lumen Gentium. E, obviamente, peguei a Sagrada Escritura para preparar. Tem algumas passagens que me pareciam importantes. Repito, nós aqui poderíamos falar tantas coisas sobre o Espírito Santo, mas o que me parecia bom tocar hoje, já que eu não tenho tempo para falar sobre o Espírito Santo, me parecia bom como que incentivar vocês a procurarem. Mais do que dar respostas, colocar perguntas, colocar dúvidas, para que vocês possam ir atrás, para que possam, pois, cada vez mais querer conhecer. O que vemos no mundo de hoje é que, se não há uma propaganda, não tem como conhecer. Se não tem uma... Se ninguém te oferece, ninguém fala, então é difícil conhecer. Mas fazendo uma boa propaganda, aí você se interessa, opa, essa coisa parece boa. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é uma propaganda do Espírito Santo. Tentar fazer com que vocês possam ir procurar. Obviamente, dando algumas noções básicas. Deus desconhecido. Não sei se vocês conhecem de onde vem esta frase, mas São Paulo, em Atenas, vai anunciar o querigma, vai anunciar esta obra de Cristo. E ele, passando aquela cidade, vai dizer, nossa, existem tantos deuses aqui, estátuas, imagens. O Deus de amor, o Deus de trovão, o Deus da chuva, o Deus da mensagem. Ele vai falar, aqui é mais fácil encontrar um Deus do que um homem. São muitos deuses por aqui. E eu vi um que é o Deus desconhecido. E ele vai aproveitar aquela parte para anunciar o querigma. Deus desconhecido, o quê? Os atenienses, os gregos, pois eles adoravam muitos deuses. E eles tinham noção de que tem deuses que eles desconhecem. Eles não conhecem toda a realidade do universo. Então, tem uma estátua de Deus desconhecido. E São Paulo vai dizer, eu vim anunciar esse Deus desconhecido, que é o verdadeiro Deus. É o verdadeiro Deus. E vai dizer esse nosso querido irmão, que de fato é triste, mas que o Espírito Santo muitas vezes é um Deus desconhecido entre os cristãos. Qual é a razão disso? Vamos tocar mais para frente, mas aqueles que estiveram aqui se lembrarão deste versículo que nós lemos. Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Pergunta São Paulo na cidade de Éfeso. E eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Isso está nos Atos 19, 2. Isso foi uma leitura que foi proclamada no tempo da Páscoa. São Paulo vai chegar lá e vai ver que existem pessoas que seguem a Cristo, mas vocês receberam o Espírito Santo? Nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Mas como é que foram batizados então? Você hoje ouviu falar do Espírito Santo? Sim, porque acabei de falar e estou falando muito dele, mas ao acordar você pensou no Espírito Santo? Qual é a vontade de Deus para você hoje? Você tentou escutar? Ou simplesmente acordou, fez o que tinha que fazer e vamos tocar pela frente? Muitas vezes entre nós o Espírito Santo é como se não existisse. Mas é Ele que move todas as coisas. E diz, citando aqui, mesmo que pareça incrível, depois de 20 séculos de cristianismo, se São Paulo voltasse a formular a mesma pergunta a uma grande multidão de cristãos, obteria uma resposta muito parecida àquela tão desconcertante que lhe deram os primeiros discípulos de Éfeso. Em todo caso,
mesmo seu nome soando materialmente familiar, é muito pouco o que sabem dele a imensa maioria dos cristãos atuais. E ele vai dar as razões por quê. Por que as pessoas não conhecem o Espírito Santo? Falávamos no início, já, a falta de manifestações. Nós vemos que Deus se manifesta, Ele é o Criador, Ele que falou, Ele que entrou em contato com seres humanos no Antigo Testamento. Mas quem estava lá, na verdade, presente, é o Espírito Santo. Tanto é que no credo que daqui a pouco vamos rezar, o credo niceno-constantinopolitano, então se alguém, na verdade, tem no celular, já pode ir procurando, seria bom rezarmos juntos, aquele credo maior. Ele que falou pelos profetas. Mas nós vemos Deus Pai. Existe um Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pronto, Deus Pai. Jesus Cristo, conhecemos muita coisa, manifestações. Onde você olhar tem Cristo, tem cruz, tem uma imagem, nós temos um escapulário, exatamente, uma corrente, uma cruz pequena. Você vê, ao ver a Sagrada Escritura, você fala, não, Cristo é a palavra encarnada. Tudo fala de Jesus Cristo, Ele manifesta. Temos várias paróquias com o nome de Jesus Cristo, embora temos uma aqui do Divino Espírito Santo, mas comparando, o Espírito Santo parece como que oculto. Não há manifestações do Espírito Santo. Nada mais visível do que a criação do Pai e nada mais oculto do que a ação do Espírito Santo. Uma frase bonita. O Espírito Santo age de um modo oculto. Quem pode dizer aqui, não, na minha vida o Espírito Santo faz tudo? Muita pretensão. Mas ele age. O Espírito Santo age na nossa vida, mas onde é que se manifesta? Falávamos através dos frutos. Quais são as manifestações do Espírito Santo? Porque se ele não tivesse se manifestado de jeito nenhum, nós não iríamos conhecer. São as 3 manifestações mais famosas. Forma de pomba, que diz em forma, parecia ser uma pomba, não foi uma pomba, mas parecia algo, uma luz, parecia uma pomba que desce sobre Cristo. Nuvem resplandecente no Monte Tabor. Enquanto Jesus está aí falando com Elias e Moisés, aparece uma nuvem. Então seria esta outra manifestação, a teofania do Espírito Santo. E aparece, última, línguas de fogo no cenáculo de Jerusalém, como umas línguas de fogo que vão entrar no coração para escrever esta nova lei. Nós falávamos aqui, celebrando a vigília de Pentecostes, falávamos que o Espírito Santo é como este fogo que escreve a lei do Senhor nos nossos corações, anunciado pelos profetas. Este Espírito que Deus falou que vai dar para o seu povo, e vai ser uma lei inscrita no coração, já não algo mais externo. Mas por que essas chamas de fogo? Falávamos porque Deus, ao escrever os 10 mandamentos, fez com umas chamas de fogo. Deus não pegou um martelo e não foi Moisés que estava batendo lá nas pedras. Foram chamas de fogo que, passando por meio daquelas pedras, escreveram os 10 mandamentos. Mais uma vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo que age, mas sempre de um modo oculto. Um dos grandes problemas porque as pessoas não conhecem, falta de manifestação. Outra questão é uma falta de doutrina. Pouco se escreve sobre o Espírito Santo. E vocês vão ver, especialmente na nossa igreja ocidental, tão pouco tem se escrito. Eu mesmo lendo hoje, rezando o ofício das leituras, as cartas, vamos dizer, os escritos de Santo Agostinho, abordam a fé cristã de um modo muito mais filosófico, muito mais racional, enquanto os orientais abordam um tema muito mais espiritual. Eles expõem a doutrina de um modo mais místico. Então, na igreja ocidental, pouco tem se escrito sobre o Espírito Santo. Não sei se vocês conheceram o Padre Gustavo, da Opus Dei. Ele ficava aqui, no SEAC, doutor, inclusive em pneumatologia, no Espírito Santo. E eu perguntei, nossa, mas deve ter sido complicado, né? Espírito Santo é um tema... Na verdade, não. Tem tão pouca coisa escrita. E você pega qualquer coisa, faz um doutorado.
Ele, na verdade, pegou um tema que na igreja oriental se desenvolveu, na igreja ocidental ninguém falou, tocou para escrever um livrinho pronto. Praticamente não se fala, e vocês veem isso. Não só é que nós, de fato, insistimos que a nossa fé é cristocêntrica, mas não é somente Cristo. Temos um Pai e temos o Espírito Santo. E na Igreja Católica Ocidental tem se escrito tão pouco sobre o Espírito Santo. Fala-se mais sobre Jesus Cristo e fala-se muito sobre a Virgem Maria, que depois eu toco brevemente, que a Virgem Maria, de fato, eu admito o papel dela, esposa do Espírito Santo, porque, embora o Espírito Santo nunca se encarnou, a Virgem Maria chega tão perto que nela o Espírito Santo se encarna. Nela é como uma união perfeita com o Espírito Santo que dá como fruto Jesus Cristo. Então, devoção à Virgem Maria eu admito, mas tem muitas outras que é assim, o Espírito Santo, inclusive, depois eu toco o assunto, mas a ver que o Espírito Santo é tão mal compreendido. Mal compreendido. Por quê? Porque muitas vezes não se consegue entender. Por que falta de publicação? Porque tão pouco conhecemos. O Espírito Santo, tanto assim, o nome próprio diz. O que sabemos? O nome, na fé cristã, o nome fala muito sobre a pessoa. O que sabemos sobre o Espírito Santo? Que é um Espírito e que santifica. Não temos muita informação. Embora com isso dá para se aprender muita coisa. Então, falta de material. E, por outro lado, é um material complexo. Não é fácil falar do Espírito Santo, que daqui a pouco vocês vão ver. Que eu vou tentar explicar como é que existe o Espírito Santo, o que a igreja diz sobre ele. Outra coisa é a falta de devoção. Aí é um problema que temos muito grande. É um problema muito grande que temos que as nossas devoções são baseadas muitas vezes em nossos sentimentos. Nós sentimos, nós gostamos, então pronto, esta devoção. Mas a nossa fé não se baseia em sentimentos. É importante ver que é necessário, pois, voltar o Espírito Santo ao centro das nossas devoções, junto com o Pai, junto com o Filho. Quantas igrejas por aí, e repito, eu até admito a Nossa Senhora, mas quantas igrejas você vê aqui em Brasília que tem o nome do Divino Espírito Santo? Aqui temos uma, tem outra no Guará, e qual é a terceira? Uma em Sobradinho, a caçula. Exatamente, que está sendo feita. Temos 150 paróquias. 3, o Divino Espírito Santo. Sabe, é que falta, não sei se tem outra por aí, mas vamos dizer, é 5? Tem 4? Tem uma na Laje. Isso é Brasília? Perderam um pouco. Padre Maico, isso, muito bem. 4. Mas talvez tenha mais uma outra. Mas pegando aqui, temos Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Esperança. O que mais temos aqui? Temos mais alguma Nossa Senhora? Maria Imaculada. Enfim, começando por aqui já temos, quero dizer, importante, sim, devoção à Virgem Maria, mas nós não fugimos de que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Que começa com Pai, Filho e Espírito Santo. Logo em seguida, a Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, João Batista e vai o resto. São José e vai. Existe uma hierarquia. Não é, e uma das coisas que, de certo modo, precisamos ter atenção, que os nossos irmãos afastados nos, assim, afinetam de vez em quando. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. Nós não idolatramos os santos. Nós adoramos somente Deus, mas veneramos santos, e entre todos os santos, em primeiro lugar, disparado está a Virgem Maria. Justamente por esta união como que perfeita
com Deus. Padre, essa hierarquia está ligada com a popularidade? Não, Não? não. A hierarquia, primeiro, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos dizer, Então eu falo santos. os santos, humildade. Ah, Humildade. Primeiro vem a Virgem Maria. Segundo é São Miguel. não sabia. Depois, São João Batista, por quê? São João Batista diz o mesmo Jesus Cristo, não há homem maior nascido de uma mulher. Aí vai, depois a ladainha, mas em primeiro lugar é sempre a Virgem Maria e São Miguel Arcanjo. Humildade. Aquele que se humilha, a criatura mais humilde, Deus exalta. Falta de devoção, o Espírito Santo. Falta de devoção. As pessoas muitas vezes não conhecem por falta de devoção. Nós, na verdade, temos a graça aqui em Brasília de ter o Pentecostes, pois muito bem divulgado com o Padre Moacir, que podem falar o que quiser, mas faz patente o Espírito Santo no meio deste povo. Espírito Santo age aqui. Nós falávamos de fato, eu lembro que falava este ano, então falavam de fazer uma novena a Nossa Senhora, fazer uma festa padroeira, que a nossa padroeira é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas falei, então, mas o que nós vamos fazer para o Espírito Santo? Porque Espírito Santo é assim, é Pentecostes, é necessário fazer uma novena antes. E tão poucas igrejas fazem uma preparação. Fazemos para a Quaresma, para a Páscoa, uma preparação de Quaresma. Para o Natal, aquela de Advento, que tem uma novena também, a partir do dia 17 até o Natal. E outra solenidade que vai junto com essa é o Pentecostes. É das solenidades mais altas e muitas vezes passa como qualquer outro domingo. Então, é solenidade de Pentecostes, depois a Santíssima Trindade, depois vai o tempo comum, como se não fosse nada. Não, é um momento fundamental na igreja. A manifestação do Espírito Santo. Então, vocês que estão aqui, depois voltando para as suas paróquias, procurem também divulgar o Espírito Santo e que é necessário fazer uma devoção também para ele, uma preparação. E vemos, dito tudo isso, vemos que Deus desconhecido se aplica muito bem, vendo também esta frase para os gregos. Não é que eles não tinham noção nenhuma, eles tinham noção de que existe um Deus desconhecido, mas não sabiam nada sobre ele, que acontece com muitos de nós. Nós sabemos que existe o Espírito Santo que está lá, mas o que é que nós sabemos sobre ele? Como se fosse desconhecido. Ah, outra coisa que mistura para mim, os dons, carismas e frutos. Para mim faz uma salada, viu? Isso. Eu vou tocar agora primeiro as consequências da falta do Espírito Santo e em seguida vou tocar os frutos. Mas assim, entrar em carismas, dons e frutos, eu não vou hoje porque senão a gente não sai daqui, não dá tempo. São coisas específicas que, na verdade, eu vou propor depois, talvez a continuar com esse livro, dando as formações, porque são temas muito importantes e muito lindos. Então, talvez a gente faça pensei como introdução hoje, para assim despertar interesse e depois ir dando estas pequenas formações, explicando, porque de fato é muito confuso, se sabe tão pouco e o que sabemos é misturado. A falta do Espírito Santo na vida das pessoas vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas. Se eu encontrar aqui, em Gálatas 5, 19 a 21. Uma vez que o Espírito Santo não atua nas pessoas, aparece esse homem psíquico, aparecem as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vemos uma série de coisas e vamos lá, de um modo objetivo, olhando ao mundo, às pessoas,
O que falta para as pessoas? Espírito Santo. Aqui tem uma sorte de coisa, que não quero perder muito tempo, mas você está na fornicação, você vive fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, divisão, ira, discórdia. Você sabe que o Espírito Santo não habita em você. Descomunhão, divisão, por parte de você com outra pessoa, porque outro pode não gostar, você não tem nada para fazer. Espírito Santo ama a todos, Deus ama a todos. Demônio não gosta dele. Existe uma descomunhão, mas não é problema de Deus. Como quando nós pecamos. Não é que Deus não está em comunhão. Não, Deus continua estando em comunhão com você. É que você não está em comunhão com Ele. Descomunhão sempre aparece como fruto do demônio. Falta do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Aí vocês vão ver outra vez que falta nas pessoas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. E alguns acrescentam a castidade. Pois você vive uma vida casta, você já sabe que o Espírito Santo como que não está presente. Não tem domínio sobre si, não consegue se controlar. Você já sabe que falta o Espírito Santo. Não consegue tratar as pessoas de um modo manso. Você já sabe. Se te falta mansidão é porque não há o Espírito Santo que dá este fruto. Poderia falar, mas repito, não quero me deter muito, mas paz. Quantas pessoas não têm a paz? Alegria. Quantas pessoas vivem tristes? E não é por falta de remédio. Não é por falta de remédio. Por falta do Espírito Santo. E tantas vezes procuramos as respostas em todo lugar, menos onde se encontra. A falta de amor. Mas é a falta do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos irmãos, se manifesta não com seu corpo, não com uma voz, embora fala, se manifesta com as obras. Quais são as nossas obras hoje? Pois vamos ver se o Espírito Santo está presente. Este mistério do Espírito Santo é inefável. Nós poderíamos, repito, falar aqui, e a eternidade nós passaremos conhecendo cada vez mais e não esgotaremos este mistério infinito de Deus. Toda e qualquer palavra é pouco. Existem várias linguagens que as pessoas procuram usar para vários modos de falar para chegar. Esta linguagem apofática e catafática, o que é? É uma linguagem que eu dou nomes. Então, Deus é Pai, é amor, é luz, é Espírito, é comunhão. Deus é misericórdia. Todos esses nomes é uma linguagem, mas não chega a alcançar a Deus. Outro tipo de linguagem é dizer Deus não é algo, Deus não é ódio, Deus não é a descomunhão, Deus não é a fornicação. Então, é de certo modo falar de Deus de novo, mas não chega perto. Falar por meio de uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana nunca vai chegar a bater aquilo que Deus é. Poderíamos usar alguns gostavam de usar os superlativos. Deus não é amor, Deus é amoríssimo, sei lá. Deus não é pai, Deus é paizíssimo, que é tipo tentando colocar mas não chega nem perto quem Deus é. Não chega perto. E esse grande mistério, embora o contemplamos, não entendemos por total. Mas tem como sim vivê-lo. Tem como viver este mistério. Pois Deus nos convida hoje a mais do que conhecer. Sempre é importante conhecer, porque quem não conhece não ama. Mas mais do que querer conhecer Deus por inteiro, que é algo impossível, entrar neste mistério, abrir-se à ação do Espírito Santo.
aquela frase de Santo Agostinho que se aplica à Santíssima Trindade, mas se aplica também tanto ao Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que Santo Agostinho estava à beira de uma praia, passeando, pensando como que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são uma só realidade. 3 pessoas, um só Deus. Aí ele vê uma criança brincando aí ao lado, cavando um buraco na areia. Aí ele chega perto e pergunta, e o que você está fazendo aí? Aí a criança diz, não, eu estou tentando pegar aquele mar e colocá-lo nesse buraco aqui. Santo Agostinho, mas como que você vai fazer isso? Isso é impossível. Olha o tamanho daquele mar. Olha esse buraquinho aqui. A criança olha para ele, querido Agostinho, você não quer fazer a mesma coisa com Deus? Aquela imensidão, colocar na sua pequena razão? É um mistério que somos chamados antes do que entender a entrar. Que colocar a Deus, o Espírito Santo, Pai, Filho, na nossa cabeça não cabe. É muito mais imenso do que cada um de nós. Quanto tempo eu tenho? Pode ser 10, 14, tá certo, muito bem. 14 minutos. E eu tô, no primeiro slide aqui, segundo. Mas, bem, brevemente, é importante ver que o Espírito Santo também se manifesta na igreja. Nós, quando falamos do credo, por isso que eu quis pegar o credo, mas não vamos rezar junto, não, eu só vou pegar. Eu quis rezar o inteiro, mas vou rezar só a parte do Espírito Santo. Nós falamos no credo niceno-constantinopolitano. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Temos algumas coisas que nos qualificam aqui. Senhor que dá a vida. Dominum et vivificantem em latim. Ele é Senhor e Ele que faz viver. Em croata aparece ainda mais claro esta criação da vida, que diz que Ele é Criador da vida. Não, é uma oração e uma confissão, não tem... As duas coisas. Não, é uma profissão. Então, é uma profissão, mas é uma oração que nós rezamos, que é como que aquilo que norteia a nossa fé. Como é que nasce o credo? Resposta às heresias. Aí vai sendo colocado como que cláusulas, falando sobre Deus, sobre Filho, sobre Pai, Filho e Espírito Santo. É uma oração, porque é sempre dirigida a Deus. Nós vamos, inclusive, na missa nós falamos, professemos a nossa fé, é objeto da nossa fé sim, mas também é uma oração. Rezemos o credo. Então. Mas o credo, a gente está falando das outras pessoas, e não da Deus. Não, mas mas veja bem, nós estamos, toda a oração nós falamos com Deus. Na liturgia, toda a liturgia tem, o objetivo é Deus, não são as pessoas. Por que as pessoas precisam, na missa, saber do credo? Tudo o que nós fazemos dentro da missa, fazemos para Deus. O objeto da nossa a liturgia, sempre, toda ela, é voltada para Deus. Mas nós proclamamos uma leitura, pegamos aqui, por exemplo, a carta aos Gálatas. Deus não precisa disso. Mas nós estamos rezando através desta leitura. É sempre uma oração com Deus. É sempre um diálogo com Deus. Não é meramente algo que nós fazemos para outras pessoas. Não sei se ficou claro, ficou mais